Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Meu Talcas. Semana de grande final na nossa LTA Sul. A segunda etapa tem a final agora no domingo, depois do confronto de sábado entre Isurus Fala, e o time que já tá na grande final, meus queridos e minhas queridas. É ela, a tradicional Penzuda. E ele que já veio algumas vezes aqui no nosso Talcast, mas sempre veio acompanhado, né? Hoje é dia de recebê-lo, Kaká. Um prazer falar com você, o nosso craque de toda a etapa. Agora é o episódio só teu, Kaká. Obrigado só teu. Sempre bom vir aqui conversar, poder comentar as coisas, expressar os sentimentos também, que às vezes a gente precisa desse espaço, né? Pra deixar algumas coisas claras. E vamos aí, pode mandar as perguntas aí. Felipão, tem grandes chances de o Isurus vencer amanhã e a gente, em muito tempo, ter uma final com apenas 2 brasileiros jogando. E existe um mundo onde os 2 brasileiros perdem. Vontade, Kaká, mas eu vou começar com uma bem tranquilinha assim, cara, porque... Fazer o que quanto a isso? Acompanho a PEN há muito tempo, né? Joguei é o que temos. Há uns 4, 5 anos já. E, Kaká, vocês chegaram aí em muitas finais seguidas. Só que eu tenho uma impressão, pra mim, que chegar nessa final em específico, acho que foi uma trajetória mais simples olhando de fora. Foi isso pra vocês lá dentro também? Porque, tipo, não teve uma grande crise. Sempre tinha uma grande crise na Penzuda, chegava ali no meio... Cara, sério, se a Isurus vencer, eu acho que o fim pode estar próximo, mano. A Isurus vencendo o primeiro split e o segundo split da LTA, o fim pode estar próximo não só pela LTA, mas os times do Tier 2, infelizmente, derretem, não? Como que tu vai investir num Kabum IDL, numa Loa, sabendo que a Isurus ganhou 2 splits? É impossível ganhar, não tem como. Os caras não estão conseguindo ganhar nem da Red Academy, velho. Como é que foi agora chegar nessa final? Você tipo, acaba a LTA e o circuito, tipo assim, mata o competitivo. Eu sinto que foi. Eu acho que pode ter sido devido a gente começar bem o campeonato. Eu acho que a gente já começou o campeonato no nível bom. E aí, durante o campeonato, a gente só foi se aperfeiçoando, foi melhorando algumas coisas. Eu acho que, diferente dos outros splits, a gente começou muito bem essa primeira parte. E eu tô com um sentimento estranho também, porque eu sinto que os times demoraram... E o grande novo talento que estava por vir é argentino, né? Que é o Kazé. Que é o que a gente estava esperando que o Jean Mago tivesse esse nível, né? Para se desenvolver. Mas vamos ver ele jogando LTA. Durante o campeonato todo foi só a gente e a Fúria. Desse é tudo isso mesmo. Agora a Isurus está aparecendo, mas geralmente sempre tem 3, 4 times fortes assim durante a etapa, só que nesse split eu senti que os times estavam um pouco abaixo ou a gente estava muito acima, então foi diferente. Essa segunda etapa ela teve um formato completamente diferente, né? Esse ano tá tendo formatos bem diferentes. A primeira etapa ela foi muito corrida, essa agora a gente conheceu MD1, MD3, MD5 e agora o campeonato está prestes a acabar. De maneira assim, bem aberta mesmo, na true. O que você sentiu desse formato do segundo split? Você acha que demorou um pouquinho pra chegar a hora do tá valendo mesmo? Porque vocês gostam de jogar playoff, né? O jogador sempre gosta muito. O que você sentiu desse formato agora da segunda etapa? Tá aprovado? Alguma coisa que você teve uma ressalva? O que você acha de tudo isso? Bem melhor que a primeira. A primeira etapa foi uma merda. Estranho. Acabou em 2 semanas. Essa primeira parte que um time pode perder tanto, como o exemplo a Isurus ou Fluxo, e eles ainda terem a chance de voltar, porque meio que sinto que perde o valor um pouco assim de você ganhar, né? Claro que é um bom começo para você melhorar, você mostrar o seu nível, você ir se aperfeiçoando, mas eu senti que, por exemplo, a Isurus, eles ficaram 1/7 e agora eles tem muita chance de ir para a final, né? Então essa parte aqui é um pouco estranha, mas eu também gosto muito do fato de a gente ter mais jogos. A PEN sabe, mano, a PEN sabe que se a Fúria for pra final, eles vencem. Só que tem um mundo onde a PEN treina pra esses Isurus, mano. Mandou R$3. Tem um mundo, mano. Salve, vovô, boa tarde. Fiquei Boa sabendo tarde. que o senhor foi inscrito naquele programa de televisão tal do Mukiranas. Essa informação procede, vovô? Placa de vídeo usada minerada por Loyel e o Larissão quase te bateu pra você comprar a skin. Mukiranas é fake pra caralho. Os caras pegam comida do lixo pra comer, mano. Tipo assim, o cara pega resto do... O cara tem dinheiro, pega resto do lixo pra fazer a janta. Essa porra é fake, mano. A gente sempre treina bastante e joga pouco Bizarro. no stage. Só que nesse caso a gente jogou bastante no stage. Então foi bem legal pra mim essa parte. Vai economizar R$5, velho. É o momento mais em paz, Kaká, que você tá na sua carreira em relação a Carioca / torcida da PEN? Porque, cara, Mas podemos ver um coach pro Care, mano. Calma, eu preciso... Tá ligado? Calma. Digerir o coach com o Scott primeiro. É o melhor jungle. Mas, cara, eu vi muita gente comprando o seu barulho, cara. Acho que é o momento talvez mais em paz do Kaká, com a torcida, com todo mundo, ou não, Kaká? Cara, já tive muitos momentos aí meio conturbados, muitos altos e baixos.
Eu acho que esse ano eu tô jogando bem. Na verdade, Melhor eu acho jungle bem de só desse longe, ano, mano. acho De que longe. Tipo já assim, tenho de tempo que eu tô longe. numa constância Ai, boa. de exames, Eu acho que ai, vem desde tatu. o Não. ano passado, ou então um pouco antes do ano passado. Não tem competição hoje na E jungle. acho que a torcida valoriza muito isso. Eles veem muito desempenho, quanto eu me esforço. Então, eu sei que eles estão lá para me defender se alguém falar que eu não sou o melhor. E acho que eu tô em paz, sim. Mas o mais importante é que eu tô confiante na minha gameplay, tô jogando bem. Joga de carry, joga de isso me tanque, deixa tranquilo. comunica. E eu sei que as pessoas veem isso então isso me deixa em paz. Mas no geral, Deixa Kaká, eu também montar assim, pra uma das vocês, coisas velho. que eu senti que para a segunda etapa, acho que a cobrança ela começou a ser um pouquinho maior em relação a todos os jogadores. Não tô falando mais do Kaká Pen Gaming Carioca, falando o pro player, a função de pro player aqui na LTA Sul, porque teve aquela sapatada, né, Cara, na Zé primeira Dildo é etapa. bom, Lá, pô, mas Isurus Kaká ganhou, melhor, a né? Leviathan foi o Seed 2. Até mesmo solo kill, e o pessoal tá batendo mais nessa tecla, né? Pô, tem que jogar solo kill e Tem que treinar, tem que dedicar. Os top 10 ranking de solo kill no mundo. Como é que isso foi pra vocês aí da Pen Game? Porque essa cobrança, ao mesmo tempo, ela tá existindo, mas vocês estão entregando também. Essa cobrança... Qual que é o ela time da partiu LTA que tem menos elo? Dá pra ver isso? Qual que é o site que eu vejo o elo da galera? também por parte do Jero, por parte do Thomas. Você sentiu essa cobrança também partindo da primeira pra Você é segunda loud, etapa, né? Kaká? Pá, os caras nem jogam, mano. Então, eu acho que essa cobrança, Time nem joga solo kill. igual você falou, foi porque a gente não teve um primeiro split muito bom. E acho que o pessoal ficou bastante decepcionado com os brasileiros, né? Porque, tipo, a PEN, a Loud, a gente não performou o nosso melhor. Eu ainda não acho que a gente performou tão mal assim, só que acho que a Isurus veio bem forte. A Leviathan, acho que foi Não, Desguise, eles não a estão gente falando só perder pra LTA eles Sul. foi bem marcante. E a cobrança vem dos jogadores também, acho que vem de nós mesmos, a gente queria jogar melhor. E eu acho que antigamente era só entre a gente aqui, né, só o CBLOL, o antigo CBLOL. Então acho que não tinha o pessoal não ficava indo atrás de solo kill, porque se você jogasse bem aqui tava bom. Só que agora que veio gente de fora e tá tendo mais campeonato internacional, o nosso nível Cara, tá sendo mais posto à Cara, eu prova. sinto, na moral, que tipo assim, pro terceiro split, se os times manterem uma curva de evolução legal, e a gente tem PEN, aí dos times brasileiros, PEN e Fúria. Se a Loud conseguir se reencontrar, cara, o Brasil pode chegar muito forte pro duelo contra a LTA Norte, tá ligado? Se a Loud conseguir boas contratações para estruturar o time, eu acho que a gente vai ter boas chances Então, o de pessoal pelo quer menos ver ganhar uma série. quer ver jogando Uma mais das solo kill. três, tá ligado? Eu acho que o pessoal tá mais Tipo, se pegar um Seed 3, que é uma Shopify, dá pra ganhar dessa porra, mano. atento Foda-se. no que a gente tá fazendo, porque às vezes Não é tão bom, não, mano. dentro do CBLOL assim, o nosso nível não era tão... A gente não precisava ter tanto nível, entendeu? Pra ganhar. Sei. Então acho que o pessoal tá mais de olho nisso agora. Ô, Kaká, uma das coisas que eu falei, por exemplo, com o José Deodo pra essa Cara, segunda etapa... FlyQuest e Cloud9, muito difícil ganhar. Só se. Não sei, mano. Não dá, eu acho. Eu acho que não dá. Só se eles estiverem derretidos. Mas mesmo assim, acho que eles derretidos, eu acho que eles ganham. A Isurus Estral, ela Ó, o passou por Seed 3 dá, eu acho. dificuldades que, nas palavras dele, tipo assim, a gente teve que Robson parar Meio de... Duro Meio Mole mandou R$3,01. Salve, vovô. Sou Salve, novamente Robson. por aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que a Isurus passa pra final Passa e pra ganha da final. PEN esse split. Ganha da PEN. A gente pode oficialmente decretar o fim do League of Legends brasileiro. Enterrar de vez e mijar por cima? Sim. Foi o que eu falei. Aí, acho que é pela primeira vez em muitos anos, a gente vai ter nenhum time brasileiro, nem no MSI e nem na Copa do Mundo na Arábia Saudita. E uma final aí onde 10 jogadores disputando, apenas 2 vão ser brasileiros. E 8 serão estrangeiros. Então, eu não sei. morrer O em side fim lane. tá próximo. Queria saber talvez. agora de você e também Mas por tô parte confiante da que a PEN. PEN Qual vai foi a vencer. maior dificuldade que você sente, que vocês sentiram nessa etapa que foi superada? Qual foi o maior desafio pra PEN Não, Game? Cara, as lendas não. Um esquadrão Não vai querer aí, matar né? Um lendas, time não, que já mano. tá junto há um certo tempo, essa base. Beleza, saiu o nosso resenhudo pra essa etapa, chegou o Roman, mas qual foi o maior impacto que vocês tiveram, a maior dificuldade que vocês tiveram pra toda essa segunda etapa agora? Resenho do mencionado. Cara, acho que a gente não teve muita dificuldade, porque, como eu disse, a gente começou muito bem o campeonato. Então, o Diero teve mais um trabalho Com certeza, de Debs. conversar com o Roman para ele se sentir bem, se sentir à vontade. Acho que foi um trabalho mais focado nele, porque eu acho que os outros 4 players estavam muito confortáveis, porque a gente já estava aqui, né, jogando bem.
Então foi mais esse trabalho de fazer o Romy se sentir à vontade para jogar com a gente. Tá jogando muito, e né? acho que tá dando certo, ele tá melhorando bastante. Jogos. E agora o que eu queria mais é que a gente parasse de trollar um pouco no stage. Eu acho que a gente sempre dá uma entregada de um jogo ali, faz um early game meio confuso. Sei. Então eu queria que a gente fosse um pouco mais constante nesse caso, porque eu sei que o nosso potencial, o nosso melhor jogo é muito bom, mas o nosso pior jogo eu queria que fosse mais estável, fosse um jogo mais... Esse pior jogo não pode aparecer contra o mais da final, pelo amor de Deus, Kaká. Mas você falando nisso, Pelo então, amor do de pior Deus, jogo, me cita um exemplo, assim, qual um jogo que você acha que o time não jogou assim também? Porque mesmo em momentos de muita dificuldade, vou pegar um exemplo agora, esse jogo Felipe, 3 contra a Fúria que vocês jogaram, né? Do Yorick, não ali do apareceu Gigo. nem no chat. Não parecia ser um jogo obrigado. assim tão fácil. Mesmo assim, vocês ganharam, vocês continuaram jogando com a Calista ali do Titã e tudo mais. Goiê, Aquilo não, ali era um mano. jogo que vocês não estavam... Mas tipo assim, ó, pelo que eu vejo, tem... Caso seja PEN e Isurus, cara, todas as torcidas de todos os times, Fúria, Loas, Kabum e DL, se juntam e são PEN Game. Bem, Pelo assim, um bem jogo do Brasil, um né? nível mais baixo, assim, da PEN? Qual o exemplo que você teria pra Pelo bem gente? do Brasil. né? Cara, esse jogo acho que foi o nosso Pelo bem pior da jogo da nação. série. Porque o primeiro jogo, acho que a Fúria jogou muito bem, tem o mérito da Fúria. Torcedores E da Loud, foi torcendo muito pela team PEN. fight, foi jogada individual, que eu acho que principalmente eu poderia ter jogado melhor o primeiro jogo de Vai. Mas o jogo 3 foi totalmente decisão, foi decisões que não faziam sentido. A gente errou bastante no lane assignment, que é onde você vai colocar cada campeão. E a gente sempre estava se colocando nas piores situações possíveis. Se tinha uma decisão para tomar, a gente sempre tomava a Cara, pior. torcer... Não, sério mesmo, torcer pra Isurus ganhar da PEN é torcer pelo fim do servidor, mano. Torcer pro fim do nosso campeonato. É isso que vocês querem? Por isso que os caras conseguiram abrir muito gold na Vai frente. ser o fim, Um mano. 5K, Vai ser um né, fim mais ou menos. caótico. Caem Vai ser só um fim decisão caótico. ruim. Tipo, a gente tava colocando muito salas em cima do Yorick, que não ganha. Aí, tipo, tem uma hora que aquela estava bot. Então, tipo, as nossas decisões estavam ruins e eles conseguiram abrir muito gold em cima da gente. E eu acho que a gente sempre consegue voltar nesses jogos porque a gente é um time Sim, tipo, muito experiente. esse sexto jogador vai crescer muito. A gente consegue mano, fightar afinal. bem. Uma hora do jogo ali a gente para de trollar e fala, mano, pra gente... Uhum. Então a gente sempre consegue voltar nesses jogos difíceis, mas o ideal era que a gente não estivesse nesse estado de estar numa situação dessas, porque o quanto melhor for o time inimigo, mais difícil vai ser, porque eu acho que... Eu sinto que se fosse um time... A Fúria é boa, mas se fosse um time melhor que a Fúria ali, eu acho que ia ser muito difícil a gente voltar pro jogo. O mais Urus, Então, a gente tem que talvez? ficar muito Pelo atento amor de nesses Deus, erros, Kaká. porque até pra final, mas também pra jogar lá fora. Porque se a gente jogar assim contra o time lá fora, a gente não vai conseguir voltar no jogo. Mas né, dentro dessa resposta que você me deu agora, eu fiquei com a impressão então de que talvez vocês estão um pouco lentos em identificar quando que a matchup de side assim não tá boa. É algo meio que nessa linha, porque o que me passa a impressão é isso. Tipo, as matchups não estavam boas. O Yorick tava contra o Sylas. O Nar não tava conseguindo pegar pressão. É isso? Vocês estão com uma lentidão de identificar quando que a situação não tá boa pra mudar e tentar achar um outro esquema dentro do jogo? Ou não, Kaká? Então, isso é algo que o Diero trabalha bastante, é algo que a gente está falando bastante essa semana, que é de lane assignment, porque eu acho que é uma parte muito importante do jogo, assim. Tradição! E o Wise, ele costuma falar bastante. Mano, e o real. Rome, eu acho que ele é um pouco mais calado. Cara, eu não tenho camisa da PEN, mas caso a Fúria perca pra Isurus, eu vou ter que comprar um pra falar a situação manto dele. de sexto jogador, mano. Real, eu vou ter que ir pra transmissão de sexto jogador, mano. Porque a PEN carrega toda a história do CBLOL dos brasileirinhos. Acho que no mano, jogo ali nos de Sylas ombros ele nessa poderia final. ter dito que ele não queria ficar contra o Yorick, porque ele não consegue fazer nada. Mas meio que eu acho que é o trabalho Robson, dos dois, muito mole, assim. É um brocha duro, mandou R$3,02. Vovô do céu, tem uns caras no chat falando gol Isurus Strauss. Pelo amor de Deus, vovô, vamos agredir essas pessoas, vovô. Vamos fazer um Eles- tiro de agressão coletiva. Os eles- caras estão torcendo pra argentino, vovô. Faça alguma coisa, Eles pelo não- amor de Deus. Não estão entendendo a magnitude de uma Isurus campeã hoje, mano. Estão achando que, Isurus ganhou, beleza. Tipo, vida que segue. Não é, mano. Não é. Tipo assim, pode real significar, tipo, mano, tu tá num cenário. Num campeonato que tá, claro, é LTA, né? Mas tá acontecendo no Brasil. Tu investe em times brasileiros. E os times argentinos que vencem, tipo assim, fica esquisito, não? trabalho mais individual, porque acho que eu e o Curi e o Fica Titã não estranho, tem mano. muito o que falar Fica estranho. sobre a não matchup tem o que deles. fazer. Eles sabem mais do que a gente sobre matchup. Desanima. Então, é um pouco ficar mais atento no mapa, porque eu acho que quando os dois times são bons,
Eu acho que vai ser assim que você vai ganhar vantagem. A PEN é mais coreana, que a PEN tá mais pra um LCK do que pra um LTA hoje. Porque não só são 3 coreanos jogando. O coach é coreano também, né? São 4 coreanos e 3 brasileiros, né? Titã, Carioca e Sarks. O time é mais coreano que brasileiro. Num nível mesmo, alto de jogo, você vai ganhar vantagem em lane assignment mesmo. Porque Por se isso você tá na considerar final, que os né, dois times mano? não vão errar, essas pequenas vantagens Sei. vão fazer a diferença. Então a gente tem que trabalhar nisso. Não só pensando lá fora, mas também acho que aqui na Os final. caras são melhor que nós no LoL, né? Se vier Fazer o quê, Isurus ou a mano? Fúria, acho que eles vão conseguir cobrar isso. Você falou um pouquinho sobre o Romer, que o Dinheiro trabalhou bastante com ele. No que ele te surpreendeu, assim? Porque você jogou muito tempo aí com resenha e tudo mais. O que o Romer te surpreendeu, mano? O que até esse agora Homer na faz etapa? de tão Porque ele bom, mano? começou meio Dá um mais ou papo. menos, vou ser bem honesto, e depois ele, cara, ficou aí conquistando. Teve alguns jogos de Jace dele ali que a gente viu lane phase dele muito boa. Mas queria saber de você jogando ali com ele, o que ele mais te surpreendeu, o mid laner novo aí da PEN? Então, de surpresa, eu não vou falar que foi surpresa ele jogar bem, porque é que eu já esperava. Porque, tipo, é coreano e também ele é novo, tem talento e tal. Então eu já esperava que ele fosse jogar bem. Mas o que me surpreendeu mesmo foi... Eu senti que ele é um cara muito frio, assim, no jogo. Eu sinto que ele não é um cara que Frio sente tanta calculista? pressão. Eu não acho que ele jogou mal na estreia dele. Os jogos de Jace, eu acho que ele jogou muito bem, jogou pra cima. Situações que Carregou tipo, de os caras Jace, estavam mano. tentando Contra o campar Cody, ele. né? Um dos melhores mid Ele se laners. saiu bem. Então, momentos que ele foi Para posto de em mandar pressão, assim, já, acho que ele já, saiu em bem miras e foi uma boba, surpresa pra mano. mim. Porque geralmente o que Vocês querem um dos cães solando o XQ dele gritando... O que ele fala, mano? Tu casa, burrito! era A frieza que dele. Não dá, que não às dá, vezes o cara não vai dá, sentir um mano. pouco a torcida, o cara Dá, vai sentir um mano. pouco o stage, que o cara é bom mecanicamente, Esse é o mas por fim, algum mano. motivo não vai conseguir mostrar. Só que ele é muito, eu sinto que ele é muito, não tá nem aí, tá ligado? Gelado, assim. Gelado, ele é gelado. Tipo, essa série contra a Fúria agora, teve a última play dele de Ahri, né, que ele tentou. E, tipo, eu não fiquei preocupado, assim, dele não Entregou voltar o jogo, pro né? próximo jogo, porque eu sei que ele é um cara que passou, assim. E eu acho que ele jogou bem do resto da série, mesmo tendo aquele acontecimento, até porque ele tava jogando muito bem aquele jogo de Ahri, né? Mas algumas pessoas, dá pra Narrativas? entender, ficariam mais acanhadas, né? Tipo, pô, entreguei o jogo e tal. Mas eu sinto que ele não sente essa pressão, então isso foi uma surpresa pra mim. E, Kaká, falando de surpresa, uma grata surpresa, pelo menos pra mim, olhando de fora, foi ver esse nível de jungle que a gente tava tendo nessa etapa, né? Pô, tinha você, Desames, tem você ainda, né? Você não tá no Shine, campeonato, mas tinha o Desames, Kaká, tem o José Deodo, que é referência José também, a chegada do Dildo. Tatu. Cara, ao que se Até deve um Duran teve um tanto auge ali, né, mano? o Até jungle roubar ter o ficado Red. tão em evidência, porque você foi o nosso destaque aí de toda a etapa, no MVP da etapa. Na LTA Norte, por exemplo, foi um Inspired, que também é um caçador. Pior que Ao não se teve deve vlog esse da Loud, né? Bizarro, mano. Eu foco queria tão ver o grande assim vlog que a de gente foi na eliminação. jungle, coincidência? Qual que é a sua opinião sobre isso? Meta? Escreve pra mim, Kaká. Cara, eu acho que é um pouco de meta. Eu acho que os junglers têm que estar bem pra poder fazer o jogo rodar. Já se passou aquele meta que o jungle ficava só gankando, dando cover, não farmava. Eu acho que isso mudou. Eu acho que bons times, os junglers têm que estar bem. E falando um pouco de mim, eu senti que eu senti que eu precisava jogar bem, porque eu senti que os junglers que estavam jogando bem. O Tatu, o Desames, o José Deodo. Cara, Tatu, Então foi um pô, split que o eu moleque evoluiu foquei muito bastante em tão pouco tempo, evoluir. né, mano? Tatu é um diamante, mano. Pro cara sair do Academy e jogar nesse nível já na LTA, sendo um dos melhores junglers, tipo, é muito Principalmente diferente. mano. individualmente. Porque eu sempre fui um cara que, pô, pensava Uma no coletivo, joia, mano. Tatu é queria uma ajudar joia, o time mano. e tal. E se eu ficasse fazendo isso, eu ia ficar pra trás e acabar prejudicando mais do que ajudando. E eu acho que isso diz respeito ao nosso nível também de liga. Eu acho que a gente tá no nível, tá melhorando, então os junglers estão jogando melhor também. E acho que é assim que o jogo tem que ser. Eu acho que já passou aquilo do jungle só ficar gankando, ajudando. Sei. E você acha que teve algum jungler que foi, sei lá, mal aproveitado pela sua equipe? Eita, De alguém que já Shine? ficou pra trás, sei lá, Loud, Red, Eita, aqui é Fluxo Shine. W7M. Você acha que alguém foi mal aproveitado? Me encanta ver como desaparece La Pen. Minha medicina diária, minha energia semanal, minha inspiração mensual e minha motivação anual. Ver como desaparece La Pen é a única razão por la que sigue vivo. Nasceu para amar e apreciar. O sino para fracassar, La Pen ha llegado.
durante a etapa, Kaká? Entendi. É engraçado você perguntar isso porque eu tinha falado esses tempos que eu senti que o Shinny... Olha lá que eu falo que é elite. Porque eu acho que... Falo que ele é elite. O jeito que o jogo tá falo sendo que ele é um pouco elite. Mas tem time, que vir top. Tem que ajudar o Hobbs. De Hobbs. de querer pegar um pouco mais de recurso. Claro que às vezes você tem que parar de farmar pra ajudar... Tem que ajudar o coisa, Hobbs. ai. Mas eu sinto que o Shinny, ele teve que mudar de estilo dele por conta da Loud, por conta do jeito que a Loud funciona. O vídeo do Balela. E eu acho que ele conseguiu mudar. Acho que ele, nesse estilo da Loud, ele conseguiu jogar bem ainda. Eu não acho que ele perfumou tão mal a série contra... Cara, é mesmo. Se ao invés do Shinny mudar a gameplay pra ajudar o Hobbs muda a gameplay pra jogar no estilo do Shinny, essa Loud era top 2, top 3 do Brasil fácil. Mas eu sinto que se ele puder jogar no estilo dele, talvez ele pudesse mostrar mais, sabe? Muito mais, Kaká, muito mais. É o jeito que o time funciona, então ele conseguiu meio duro, meio mole, mandou R$3,05. Vamos pegar esses caras que estão torcendo pra Isurus e jogá-los no meio do estádio do Boca Juniors em uma partida contra o River Plate. Colocar eles no meio do estádio lotado de Argentina e falar que os PRS falaram que Pelé é maior que Maradona. Cara, isso é meme, mano. Tipo assim, real, não vai. Eu acho que a galera tá falando no chat, mas estão zoando. Eu não consigo acreditar brasileiros torcendo pra Argentina no final, mano. Uma PEN contra Isurus, não dá, mano. Tu não quer torcer pra PEN? Beleza, mano. Mas torcer pra PEN não é torcer pra PEN, é torcer pelo Brasil. Torcer pra PEN é torcer pra Loud, é torcer pra Los, é torcer pra Fúria, é torcer pro campeonato continuar ativo, mano. Entendeu? Eu lembro dele quando você pergunta isso. O cara que já é também bem experiente, né? Então, continuando então de jungle, Kaká, tem um pique que eu considero meio apocalíptico aqui no Brasil, mano. Quando eu vejo na jungle e eu não consigo ver bem o porquê, eu gostaria de saber a sua opinião. Por que Pantheon no Brasil é tão bagre? Porque, tipo, cara, acho que tem 3 vitórias e 10 derrotas o campeão até o momento. A gente viu o Tatu jogando agora esse final de semana. E as vitórias que o Pantheon tem, com todo respeito aí à rapaziada que já foi eliminada, mas tipo, foram vitórias contra o Fluxo lá atrás. E acho que teve uma vitória contra a Isurus que ainda era lá com o Bulldog, que era aquele jogo que tava meio estranho. Por que Pantheon no Brasil tá tão bagre assim, Kaká, na sua visão, velho? Cara, Pantheon é um boneco difícil de executar em comp. Ele tem um early game muito bom. Mas a teamfight dele é um pouco delicada, ele é um boneco que ele não agrega muito pro time em questão de teamfight. Então você tem que ser um time criativo, você tem que usar a ult dele boa, você tem que usar a ult dele pra side. Cara, eu não sou Penzete não, mano. Por mim, eu prefiro que a Fúria vença. Por mim, a Fúria venceria a LTA, mano. Só que eles não conseguem. Os caras peidam na calça, velho. Pra fazer uma play mais criativa. Se eu pudesse escolher, se tem os 3 times agora, tá nas minhas mãos. Eu posso ir lá e decidir quem vai ganhar. Eu decido que a Fúria vai vencer, mano. Tatu no MSI, a Yu. Eu acho que é um boneco que você tem que jogar de um jeito mais inteligente pra ele funcionar. Porque se você for pro 5v5, igual tipo, a maioria dos times gostam de fazer, de Pantheon, claro que ele vai ficar um pouco atrás dos outros junglers. Porque ele não tem... O kit dele não é pra 5v5. É mais pra lutas pequenas, skirmish, 2v2, 3v3. Eu acho que aqui no Brasil tem muita teamfight, né? Então por isso que talvez o Pantheon tenha um rate baixo. Você não chegou a jogar com ele ainda, né? Na etapa? Acho que não. Não, o dinheiro não deixou ainda. Não deixou, né? Então deve estar meio mais ou menos. Kaká, agora de colocar numa fogueirinha, velho. Bota na fogueirinha. Vi é um champion que quando eu vejo você pegando ela, me gera uma certa preocupação de alguma coisa que pode dar errado, velho. Eu sinto dois games, digamos, que eu lembro. Um contra a Cade que você tava contra Bardo, que aí uma hora você entra no portal, você vai para lá no meio da jungle dos caras. E teve também essa performance sua agora de Vi no final de semana, que eu sinto que me gera uma certa insegurança de como que vai ser esse engage. A Vi, ela é um campeão tão difícil assim pra você utilizar. O que você sente de dificuldade com ela? Porque eu acho que é a campeã que eu mais olho e fico com uma pulguinha atrás da orelha se algum momento você não vai fazer uma caquinha, Kaká, sendo bem honesto, velho. Cara, que isso, a Vi é um boneco difícil, tá foda, viado. E não é difícil só pra mim, é difícil, tipo, internacionalmente. Tá chamando os players no Talcast pra cozinhar, mano. De Vi, tem muito jogo que a Vi se dá mal, porque o boneco tem um mecanismo só, que é da engage. E você tem que estar bem seguro na hora de dar engage. É muito questão de timing, questão de saber de teamfight mesmo, saber quando é o momento de engajar ou não, porque muitas vezes você vai se matar e muitas vezes você vai dar um engage preciso. Eu acho que ela é um boneco arriscado, mas ao mesmo tempo um boneco que retorna recompensa, muito. Né? Recompensa muito. Então, contra a Fúria agora eu tava um pouco nervoso no jogo e eu acho que eu não tomei as melhores decisões. Normal. E o jogo
querendo ou não, dependia muito de mim. Se eu acertasse o engage, ele poderia acabar o jogo e a gente dar GG. Se eu errasse o engage, a gente poderia perder como a gente perdeu. Então... Mas é um boneco que ainda assim eu gosto muito. Eu já fiz muito bons jogos com ela também. Eu acho que fica mais gravado na mente das pessoas os jogos ruins do que os jogos bons. E é um boneco que eu tenho confiança. É um boneco que eu tenho que estar ali na hora calmo pra jogar. E draft também importa muito, né? Eu acho que o nosso draft era bom. Mas alguns drafts você se sente muito pressionado a fazer alguma coisa, ou então não tem follow-up. Mas eu acho que a gente cuida bem disso. Então o jogo contra a Fúria foi só um jogo ruim mesmo. Eu acho que se eu tivesse com o campeão também poderia ter sido ruim igual, Mais sabe? Só que a vai fica mais escancarado. Entendi. Bom, mas só pra deixar claro, tá, pra mim, você foi o MVP da etapa, DRT lá quando saiu, você foi o nosso craque e tudo mais. Falei que é justo. Absoluto, né? E, Kaká, eu acho que nem quero que você mano. se repita, porque você já falou isso em Pen Responde e tudo mais. Pô, sou o melhor Django da LTA, enquanto o outro Django pode ser o melhor de não sei onde, de Twitter e etc. Mas, Kaká, uma das coisas que eu gostaria de saber de você foi no que você melhorou tanto. Onde que você teve que focar tanto? Você até falou já um pouquinho sobre essa parte sua individual, porque tem a chegada de novos jungles e tudo mais. Só que uma impressão que eu tenho é que hoje em dia você tá vendo o jogo até do spec, mano. Tipo, parece que você sabe tudo que tá acontecendo, você veta algumas jogadas, né? Tá muito fácil, elas não parecem ser assim tão boas. Então, essa outra parte que você teve que desenvolver, partiu como isso? Foi uma coisa que você teve que adquirir experiência jogando contra Honor lá fora, contra, sei lá, outros caçadores assim tão bons? Da onde que você tirou essa inspiração pra melhorar tanto assim? O que você sente que você melhorou? Fora essa parte mecânica, assim, Kaká. Com certeza a experiência internacional me ajudou bastante, porque eu joguei contra junglers muito bons lá. Tomei algumas surras lá e me fizeram melhorar. Eu acho que confiança que eu construí ao longo do tempo, isso me ajuda bastante na hora de dar call. Obrigado, Valtinho. E eu acho que eu tô num momento que eu realmente consigo entender o que outro jungler quer fazer. É como se eu estivesse jogando os dois jogos, porque tipo, pensa na cabeça do outro cara também. Porque tipo, eu vejo o time do cara e falo, mano, esse cara quer fazer isso. Então eu consigo ajudar meu time, avisando, às vezes dando, counterando a jogada. Ele joga o próprio jogo, o jogo do cara ao mesmo tempo, ele sabe que vai rolar. Acho que é um pouco de orgulho próprio também, tipo, de saber que você... Que isso, Kaká? Calma aí, mano. É bom que, tipo, que você vai jogar bem, que você vai, tipo... Porque se você pensar assim, você não aceita qualquer erro, você é mais restrito com seus erros, você costuma... Por exemplo, eu ficava muito bolado quando uma jogada mecânica, assim. Eu tomava um flash combo da Hell e eu tinha flash, tinha alguma coisa assim. Eu ficava pensando, mano, como que é possível, tipo, onde eu tô cara, agora, isso é nível Mago dos Cárcer, mano. Então, é mais você não relaxar, assim, sabe? Você, tipo, ter o seu orgulho, o seu ego. Mas, tipo, se tu parar pra pensar, por mais que tem toda a mecânica ali, mano, o LoL é um jogo mental, né, mano? Tipo, um esforço que esses caras de xadrez profissionais têm pra calcular jogada, cara, esses caras também têm pra calcular path, situações você desenvolveu possíveis de matchup, entendeu? Pra 2025, você conseguiu ter esse reconhecimento próprio, esse orgulho próprio, difícil, pouco mais afiado, mano, esse jogo mental do Leve. E aí as coisas começam a dar certo, porque você começa a pensar melhor, você começa a... Como eu posso falar, tipo... Você não ser relaxado com seus erros, sabe? Porque aí você toma uma play e fala, o cara jogou bem, tipo, não tem o que fazer. Tipo, sempre tem o que você fazer, tá ligado? Então, essa é a filosofia que eu tenho. Então, mesmo que o jogo esteja difícil, ou o draft não esteja tão bom, tipo, eu sempre vou procurar o que eu poderia ter feito de melhor. Então, acho que isso me ajuda muito a melhorar. Então, mesmo que eu esteja numa situação meio adversa, um pouco difícil, assim, eu vou tentar sempre tirar o melhor dela. Entendi. E agora, assim, um pouquinho mais direto, assim, Kaká, eu sinto que quando eu vou ver as performances de junglers nossos aqui, quando vão pra MSI, Mundial, vou pegar o exemplo mais recente seu e também do Croc. Eu sinto que a gente é muito dominado lá fora. Nosso jungler é muito difícil de jogar. O Revolta já falou algumas vezes da experiência dele, já ouvi também, sei lá, do Ranger. Mas eu queria saber de você, assim, por exemplo, por que quando a gente tá indo lá pra fora, olhando essas últimas participações de você e do Croc, por que a gente é tão dominado assim na jungle lá fora? Porque o MSI tá chegando também, Kaká. E aí a gente sempre fica naquilo de, a gente vai pegar experiência, Só que você acabou de ir. E talvez você tenha agora uma resposta um pouco mais atualizada para isso. O que você sente quanto a isso? Porque é uma das coisas que eu sinto olhando as últimas participações, tanto do Croc quanto suas lá fora, velho. Cara, do meu lado, eu acho que Croc é choke puro, não
Porque no Brasil ele deitava e rolava em todo mundo, mano. Tipo, era lindo ver ele jogando, mano. Era lindo. Era Assim, poesia e pela movimento. T1 e Lá pela fora o Jin- cara parecia que pela nunca tinha G2, jogado LOL na vida, Mas mano. contra a Liquid ali eu acho que eu consegui fazer um jogo. Que Acho que isso, eu poderia cara? ter sido um pouco mais proativo com o Oriana Chocou, Nocturne. mano. Mas Chocou. foi mais uma questão de ter confiança de saber realmente o nosso Porque potencial no combo. os erros dele, tipo, tu vê que não é coisa dele, tá ligado? Que, tipo, ele não faria isso numa situação normal, jogando no CBLOL. Mas ali contra a Liquid eu acho que eu consegui jogar de igual, assim, fazer coisas ainda. Mas, cara, pra mim é um pouco simples até. Eu acho que, por exemplo, aqui na LTA eu consigo muita vantagem porque a gente sempre tá bem nas lanes, eu não preciso dar muita ajuda, cover. Eu não vou falar que é culpa das lanes, mas lá é mais difícil. Porque Lá tem gap, né? a gente tem que prestar mais atenção em lane phase, Tem porque os gap. caras jogam bem lane phase, então às vezes é um cover que você dá, que você perde um campo, e aí você começa a ficar atrás. Então, é o que eu falo, quanto melhor o time for, mais o jungler vai estar na frente, porque o time sabe jogar bem pro jungler, entende? Eu acho que a PEN, a gente joga muito bem pro jungler, mas querendo ou não, tipo, o nível vai ficando difícil, vai tendo que focar mais em lane, tipo, é mais difícil de você dar um roaming, é mais difícil de você dar um gank. Então, essas coisas fazem o jungle ficar atrás. E, tipo, quando o jogo tá difícil, geralmente quem vai ficar atrás vai ser o jungler, porque você não vai deixar de farmar só o wave do bot, do mid, porque os caras vão puxar e vão pegar o wave. Mas quem vai perder campo é o jungler. Então, tem isso. E Cara, o também, Fone é claro, muito tem bom, mano. responsabilidade do jungler. Tô Às vezes a curtindo. gente, tipo, faz umas plays que Tudo uma a imersão. gente acaba sendo punido, a gente usa um tempo errado. Lá fora, a gente fala muito do conceito de tempo, que é você cuidar bem do seu tempo, porque se High você tempo, aparecer né? no O lugar high errado, tempo. você vai ser bem mais punido do que aqui, por causa do nível mesmo. Então, você fazer uma jogada, você tem que botar na balança o quanto você vai perder, e você tem que ser bastante preciso. E pra buscar esse nível, vocês mudaram alguma coisa no dia a dia de treino? Alguma coisa que você e o Diero observaram Tem um lá novo fora? estilo dessa PEN, Novamente, o mano? MSI tá indo pro chegando, né? MSI, E a mano? gente, tipo, quer A ter cabeça agora no esse MSI, mano. gostinho de chegar lá e competir. A MSI é um JD, campeonato ainda mais duro também, né? Fly Kaká? Que a gente só Quest. pega, tipo, a nata da nata. A Sim. gente não vai jogar, sei lá, contra... Que nem PSG, antigamente, contra outras regiões provavelmente. mais. Agora é só pedreira daqui pra frente. Alguma G2 coisa que vocês ganhou? já puderam notar, fazer diferente Não, Jeju, não durante tem o treino? delay Alguma coisa não, pra mano. melhorar nesse sentido, Kaká? Cara, eu vou falar numa conversa aqui que a gente teve, acho que é de boa, mas, tipo, desde Cabum, do Debs. Mundial que a gente jogou, a gente teve uma conversa. Larissão Lembro que comprou na na série Kabum, contra a fã. G2 eu fiquei bem abalado, assim, fiquei bem mal, porque eu, acho que tomei 5k de gold, assim, Foi era contra- Brand contra Maokai. Contra quem? Normalmente, eu, acho que eu tomei 5k, eu fiquei bem mundial que a gente jogou. Vou falar numa conversa aqui que a gente teve, acho que é de boa, mas, tipo, desde do Mundial que a gente jogou, a gente teve uma conversa. Lembro que na série contra a G2 eu fiquei bem abalado, assim, fiquei bem mal, porque eu o acho Ike, que tomei né? 5k de gold, assim, era Cara, Brand mas contra Caps, Maokai. Broken Normalmente eu fui Blade, muito tipo, justo, os caras- né? Mas Ele eu vai fiquei, falar eu muito mais. fiquei, Os caras são outro eu fiquei nível, bem mano. mal assim. E, mano, eu fiquei bem pra baixo. E aí o Diero chamou o time todo pra conversar. E, pô, ali eu tava assistindo que a culpa era minha e tal. E aí o Diero foi e falou, mano, o nosso time joga mal pro jungler. Porque, tipo, aquele jogo eu tive que dar... Ou dar muito cover, ou, tipo... não deu pra jogar, tá ligado? PEN contra T1 Então, acabou muito rápido, desde mano? ali a Quanto gente tempo durou falava o PEN quão contra T1? Nem importante é o lembro. tempo do jungler, o quão importante é nossas lanes serem autossuficientes. E a top, Adri? E eu acho que a gente é bastante isso na... Cara, o problema da G2, a galera acha a G2 é da Europa. Cara, a G2 é um dos únicos times do Ocidente que tem nível pra jogar LCK e LPL, mano. Na LTA, eu acho que times bons são assim também. O exemplo do José caras são muito Deodo, bons, eu pô. acho que ele sempre tá com farm bom, ele sempre tá bem no jogo, porque o time sabe ser independente, sabe? O time sabe Aham. jogar bem a lane. E lá fora hoje isso em dia que a eu gente não é sei. colocado à prova. Tipo, o combo a gente vai jogar a lane, pro jungler estar mais à vontade pra pegar um objetivo, pra estar bem no jogo. E aí, mano, tipo, tem situações que você não pode ignorar. Porque aí você fala, então só não dá cover. Não, tipo, se eu não der cover, às vezes a lane vai ficar pior ainda. Então, é um balanço, todo mundo tá bem. E eu sinto que a gente tá num nível muito bom. Eu sinto que, acho que a nossa lane phase aqui é um dos nossos níveis mais fortes, assim. Nossos pontos mais fortes. Sei. E você falou até do José Deodo, e agora só fazer uma dinâmica aqui contigo. Imagina que eu acabei de te contratar. Terninha, gravata. Faz uma análise pra mim, velho, desse confronto de Faz sábado análise, faz que análise. antecipa a sua final entre Fúria e Zurus. Aonde que você acha que é o caminho mais provável para ambas as equipes? Onde que você acha que é uma lane, quem sabe? Um Bot. pouco mais crucial. Cara, vai ser digamos, bot pro gap. resultado. O Uma Ayu análise de não... terninho, Kaká, agora Cara, não com é muito gente. respeito, mas o Ayu hoje, infelizmente, ele não tem nível pra ir jogar um campeonato internacional, mano. Não dá. Bom. Tipo assim, não tem.
Não tem, mano. Se você for ver a estrutura dos times, eu acho eles mano. bem parecidos. Eu acho que o bot é um pouco mais de boa ali, mais Isurus. meio weak side. Isurus. Eu acho que o jogo roda muito mid top jungle. Eu acho que isso vai depender muito no dia também. Se o Gigo tudo estiver bem pra enfrentar o Mireu Summit, eu acho que vai impactar muito. O Tatu e o Zé Deodo, eu acho que eles Cara, têm... não tô zoando. O Luscão, hoje, se eu for montar um time agora, eu prefiro Snacker do que a Yu. Muito mais, mano. Cara, o Snacker, ele joga mal, às vezes? Ele joga mal. Mas ele não treme, mano. Esse fator é muito interessante, tá ligado? Porque não adianta nada você jogar bem, só que quando importa, cadê? Pode jogar bem a semana toda, mas, por exemplo, Isurus contra Liquid, o Luscão jogou bem a série toda, mano. Contra Eon, contra Core JJ, não importa se ele fida contra o Fluxo. Quando é uma série grande, difícil, ele vai jogar. O Ayu vai jogar? Ele não vai, mano. Vocês sabem que não, eu sei que não, vocês sabem, ele mesmo sabe que não. Fúria contra Pen, precisava dele, mano. Ganhar uma matchup do Titã, um jogo ele carregar. Ele carregou? Ele não carrega, mano. Titã dá um passo pra frente, ele dá 3 pra trás, não tem o que fazer. Tipo, não dá. Tem tipo assim, total é condição de fato, um ganhar do mano. outro. Então, Ele ficar dando bot gap no Marvin, pô, sei lá, no Morteus. Pô, beleza, mano. Beleza. Mas agora estamos no alto nível do campeonato, mano. E é daqui pra mais difícil, mano. Pra enfrentar Maço, Eon não, né? Que tá. Liquid perdeu. Um Bivoy. Por que não? Um Sven. vai ser bastante decidido na lane do top e do mid. Eu acho que é o ponto mais forte dos dois times. E eu sinto que os dois times são muito bons com vantagem. Então quem pegar essa vantagem do early game, de lane phase, vai conseguir fazer uma boa série. Pra finalizar, Kaká... Vocês vão ver, me desculpem, tá? Mas amanhã, cara, 3x1 Isurus, mano. Me perdoem, mas tipo, é o que tem que ser. É o que tem que ser, tá ligado? Não acho que... O sonho hoje com a PEN é o que exatamente? Não acho que você a Fúria vai conseguir, quer chegar, não, onde você acha que você pode chegar ainda, é um caminho muito longo. Contra Ainda tudo e pra gente todos. sonhar com coisas... Vamos ser campeão mundial, etc. Acho que a gente tem que pôr um pouco também o pé no chão nesse sentido, alinhar Ficam chocando o expectativas. Brasil, mano. Mas onde é que tá o seu sonho com a PEN? Onde que tá o sonho do Carioca também? Se, sei lá, ver o Celso jogando lá fora, se você sonha também um dia Joga um jogar time líquido de na LEC. Kaká nessa do Rodrigo porra da aí, G2 mano, citando que você era um cara que teria nível pra jogar na LEC. Onde é que tá esse sonho do Carioca com a PEN e também do Carioca como um jogador profissional por si só? Cara, meu sonho é levantar o máximo de troféu possível com a PEN. E acho que é um sonho não só meu, mas do grupo que a gente comentou. Claro que ganhar o Mundial tá longe ainda, vamos ser sinceros, né? Ganhar o Acho Mundial, que vocês sabem disso cara. também. Mas a gente queria pelo menos tipo, ser o melhor time da minor. Calma. A gente se comparava muito com o PSG, que o PSG é uma minor league, Sei. mas os caras, tipo, pô, tira 2 jogos da BLG, os caras levam a BLG pra um jogo 5, os caras sempre performam bem no internacional. E o antigo PSG, né, porque eles mudaram, eles eram bons justamente fazendo um básico. Eles eram um time muito junto, assim, sabe? Que fazia a mesma coisa junto e dava certo. Então a gente, tipo, um bagulho que o Diego comentou que me inspirou, assim, que a gente poderia pelo menos ser o melhor time da minor, entendeu? E aí, Vocês já depois são. disso, ir subindo. Porque, tipo, Ah, mas ser o melhor time dos da minor minors leagues. não é algo ruim. Porque, pô, o PSG Entendi. já fez muita coisa, assim, legal, Entendi. sabe? Tipo... Eles O quase melhor ganharam da dos BLG, piores, né? Eles Resumindo. ganhavam da G2, então... Mas é difícil, Então- cara. Tipo assim. Sei lá, eu não sei. Acho que é porque tem um gap, né? Porque tanto o Vietnã quanto Taiwan lá, né? Os caras conseguem treinos com times da LPL, mano. Então, querendo ou não, é difícil. Esses times são muito sonho fortes, mano. é jogar bem contra os caras lá de fora. Até o Japão, chegar uma época, na ganhava de mensagem nós, era contra bem Fly triste. Quest, contra G2, porque a gente assiste os jogos deles e a gente vê eles errando, a gente vê coisas que a gente poderia ter feito melhor, só que assistindo de fora é sempre mais fácil, né? Então, quando a gente chega no stage, eu queria que a gente conseguisse performar desse jeito, sabe? E é um sonho assim. E vendo os céus lá fora também é algo que me inspira muito, porque é algo que eu meio que já sentia. Eu sentia que se nossos jogadores aqui do Brasil jogassem lá fora por 2 meses, 3 meses, a gente ia se adaptar ao nível, a gente poderia ser lá bom. que eu falo, olha lá que eu Se colocasse falo. a PEN toda numa... Eu sinto, né? Olha lá. Numa liga
com um nível um pouco maior. Eu acho que a gente ia se adaptar, a gente ia melhorar. Porque foi o que eu senti quando eles vieram pra cá. Quando a gente começou a treinar contra a Liquid, a FlyQuest, eu senti que a gente tava melhorando. Eu senti que a gente poderia ter ganho da 100 Thieves. Então o sentimento que fica é esse, sabe? E vendo o Cells lá conquistando as coisas, com certeza ficou 2 meses legal. E voltou, É um cara que eu torço muito por ele também. Se essa PEN, mano, eu já falei, se essa PEN for jogar LCK o ano inteiro, eles não ficam em último no LCK, mano. B-Boy. Não ficam, mano. E acho que é meio mostrando que é possível, sabe? Só não pode clipar isso e mandar pro Tai, né? Porque o Taizão, meu Deus do céu, ele acha que LCK não tem como. A Bro Burgers da LCK, os caras são... Não tem como, tipo, não dá pra jogar contra. Legal demais, Kaká. Essa frase pra terminar foi a melhor possível. Fazer com que seja possível, né? Você acha que seja possível. Eu acho que isso é fundamental pra gente continuar com esse ânimo também de acompanhar, seja a PEN, seja a Isurus Estral, seja a Fúria. Afinal de contas, esse final de semana é o final de semana decisivo. E agora, meus queridos, eu vou só dar um espaço pra você chamar toda a tradicional, todo mundo que te acompanha, porque esse domingão tem a grande final. E mais uma vez, Kaká, você tá presente em uma final, velho. Parabéns novamente. Quantas finais, Kaká, jogou? Mais uma final, né? Fala pra gente, torcedores, mano. Já pra gente, Kaká. Conta de quantas. Mano, chamar a torcida pra torcer pela gente. Vocês sempre estão aqui mandando energia pra gente no stage, no office, na internet. Então, torcer pela gente de novo. E não tem muito o que falar, porque sempre o mesmo discurso, sabe? De quando a gente tá indo pra final. E a gente vai jogar pra ganhar, pra trazer o título pra vocês. Essa realização não é só pela gente, é por vocês também. Então, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. E a gente vai dar o nosso melhor pra sair com mais um troféu. Kaká, brigadão aí, mano. Valeu, Takeshi. Pelo papo, como sempre. Obrigado. Sou seu fã declarado, Kaká. Justíssimo o seu prêmio aí de destaque MVP da etapa, isso com toda certeza. E, rapaziada, a gente vai ficando por aqui no Talkcast de hoje. Lembrando que essa semana de agora, sabadão, tem o confronto decisivo da final da chave inferior. Isurus Estral contra a Fúria. E quem ganhar, pega aí a penzuda logo. Mano, eu vou ver...